Olá pessoal, tudo tranquilo? Professor Paulo Roberto junto com você aqui novamente. Hoje, dentro do conhecimento de sólidos geométricos, nós vamos trabalhar com a planificação desse sólido. Nós vamos planificar esse sólido. O termo já está dizendo, nós vamos colocá-lo em um plano. Lembrando que um sólido geométrico não é uma figura geométrica plana. Ele é, na verdade, um sólido. Ele não ocupa um plano, ele encontra-se no espaço. Ele tem 3 dimensões. No plano nós temos 2 dimensões. Mas a planificação é uma forma de eu construir esse sólido para que eu possa dobrá-lo e formar o sólido. Então, presta atenção aqui em algumas planificações para a gente entender. Então, primeiro, eu tenho aqui 3 sólidos geométricos que estão planificados, né? Primeiro, eu tenho que entender como é que esse sólido será reunido. Na verdade, eu vou dobrar esta face para baixo, eu vou dobrar a outra face para cima e eu vou reunir. Então, na verdade, aqui eu vou construir um prisma triangular, um prisma de base triangular. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 faces triangulares. Na verdade, esse daqui é o tetraedro. A hora que eu reunir essas faces, eu vou fechá-las em um vértice. Eu vou ter um tetraedro. E esse daqui, ele é o famoso cubo, o hexaedro. Então, se eu cortar esse objeto planificado aqui e fizer as devidas dobraduras e dobrá-los, eu vou formar um cubo. Interessante que eu consigo identificar o número de faces pelo formato dele planificado. Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, tetraedro. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, que seria o nosso hexaedro. Então, a planificação, ela serve para que eu consiga enxergar todas as faces no mesmo plano e para que eu consiga também construir esse sólido a partir de um plano, a partir de uma cartolina ou a partir de um papel lá em que eu desenhei e consigo cortar. Você encontra muito na internet sólidos geométricos planificados. Então, por exemplo, eu queria construir um icosaedro. É só você procurar, vai ter lá um icosaedro planificado. O único cuidado que você tem que ter é na forma de dobrá-lo. Nós vamos ver isso daqui a pouco, como trabalhar dessa forma. Ok? Então presta atenção agora aqui no exercício. Olha que interessante esse exercício. A figura abaixo mostra um cubo planificado. Se montarmos, como que ele ficará? Então veja, a gente tem uma ideia que isso daqui é um dadinho, né? É o dado que ele tem lá, 1, 2, 5, 3, 4, ou seja, tem muita gente que já sabe de tanto usar, né, dado em jogos de tabuleiro, sabe quem são as faces opostas. Por exemplo, quem é a face oposta do 1? É o 6. Quem é a face oposta do 2? É o 3. E quem é a face oposta do 4? É o 5. Então a pergunta é, esse dado, a hora que eu reunir, qual vai ser o formato que ele tem? Veja aqui, o 1, a face de cima o 4, a lateral o 2. Né? Esse daqui o 2, aí em cima do 2 estaria o 1? Não, né? Tá na lateral. Então agora esse daqui, o 6 e o 1, não, o 6 e o 1 estão em faces opostas. Né? Esse daqui, ó, eu tenho o 2, o 5 e o 4. Não, o 5 e o 4, eles estão em faces opostas. Esse daqui, ó, o 1, o 4 e o 3. Não, ele também vai estar em faces opostas. Então, na verdade, o meu correto está aqui. O 1, o 4, o 2 na lateral e as demais figuras atrás. Né? Interessante porque elas respeitam o formato desse hexaedro. Como que eu vou dobrá-lo para que eu tenha realmente ali o nosso cubo, o nosso hexaedro. Uma outra situação. Olha esse exercício aqui, ó. Ligue os sólidos de Platão, os poliedros de Platão, com a planificação correspondente a cada um. Né? Então, olha que interessante. Eu consigo contar pela planificação o número de faces. Por exemplo, esse daqui eu tenho lá
1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse daqui tem 6 faces. Ele é o hexaedro. O hexaedro é o cubo. Então, na verdade, eu ligaria esse aqui ao nosso cubo. Esse daqui nós vamos ter lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu tenho 20 faces. Quem que tem 20 faces? O icosaedro. Então eu tenho aqui o icosaedro com 20 faces. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 faces seria quem? O tetraedro, que é esse daqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 faces triangulares. Quem que tem 8 faces triangulares? O octaedro. Tá aqui. E por último eu tenho as faces pentagonais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 faces é quem? O dodecaedro. Então o dodecaedro planificado, ele teria aqui as 12 faces pentagonais. Então, na verdade, eu tenho aqui a planificação do hexaedro, a planificação do icosaedro com 20 faces, a planificação do tetraedro com 4 faces, a planificação do octaedro com 8 faces e a planificação do dodecaedro com 12 faces. Então, todos os 5 poliedros de Platão estão planificados aqui, né? Recordando aqui, esse daqui tem 6 faces, então é o hexaedro, o cubo. Esse daqui tem 20 faces, então seria quem? O icosaedro, esse daqui, né? Esse tem 4 faces planificadas, quem que seria? 4 faces planificadas, tetraedro. Esse daqui, 8 faces planificadas, eu teria quem? Octaedro. E lá eu tenho 12 faces planificadas, eu teria o dodecaedro, né? Então é interessante porque aí a gente consegue enxergar não só o total de faces, como também a figura geométrica de cada face, né? Observe que o hexaedro, ele tem uma figura geométrica na face que é um quadrado. Então as faces do hexaedro são quadrados, né? Eu consigo contar, por exemplo, e identificar as faces do icosaedro. O icosaedro ele tem 20 faces, mas se eu olhar para as faces, eu vou ver um triângulo. Então são 20 faces triangulares. Agora, eu tenho aqui o tetraedro. O tetraedro ele tem 4 faces, mas eu consigo enxergar que essas 4 faces são triangulares. E também acontece com o octaedro. O octaedro também tem faces triangulares. Veja que faces triangulares, nós temos 3 poliedros com faces triangulares. Nós temos o icosaedro, o tetraedro e o octaedro. E nós temos um caso muito interessante, que é o dodecaedro. O dodecaedro são 12 faces, só que são 12 faces pentagonais. E aí a gente consegue enxergar planificando as 12 faces e também o formato delas, ou seja, a figura geométrica de cada face. Interessante? Então a planificação ela tem esse papel, né? Ela permite que eu planifique um sólido para eu enxergar todas as faces e também com o objetivo de eu construí-las. Tranquilo? Então uma aula importante é onde você aprendeu como planificar e qual a importância da planificação dessas faces. Beleza? Um abraço para você, meu querido. Até um próximo encontro.